Olá, pessoal. Olá, meu povo. Vamos para mais uma live de testemunho. Vamos. Vocês estão bem? Estão chegando? Preparados para mais uma live de testemunho? Que é melhor ainda? Vou botar uma música enquanto vocês estão entrando, tá? Pega suas mãos, sua bênção chegou. Com muito boa noite, boa noite. Rapaz, funcionou hoje. Sua câmera tá ao contrário. Funcionou, tô te vendo. Eu tô te vendo. Na outra live eu não consegui ver a Lili. E nem ela. Eu não tô conseguindo ver, não. Você não tá vendo? Não. Você só tá se vendo? Tô. Eu tô te vendo, eu já tô feliz pra caramba, porque na última live eu não consegui ver a Lili de jeito nenhum. Provavelmente vai ficar bugado assim, tem problema? Ou você quer tentar se encontrar? Não, pra mim, tranquilo. Mas você acha que funciona se entrar... Aí eu colocando... Se entrar e sair? Ó, da última vez não funcionou, mas se você quiser tentar, você pode tentar. Sair. Ah, então não. Então, Vamos mesmo? deixar assim mesmo. Vamos. Eu te conheço. Você já me conhece, já com essa minha carinha mesmo. E aí, meu povo, preparados para mais uma live de testemunhos? Eu tô muito feliz, eu tô muito animada. Pega esse aviãozinho aí e manda para amigas, para todo mundo assistir esse testemunho, que com certeza vai ser mais um testemunho que vai edificar a vida de vocês. As meninas que estão na mentoria, alguém, por favor, compartilha nos links das mentorias para todo mundo entrar, para todo mundo ser edificado nessa noite. Tô muito feliz. Muito emocionante, né? A gente ter essas lives de testemunhos. Você tá ansiosa? No... O coração tá mil. É. Vai ser lindo. Vai ser lindo. A sua história é linda, tudo que você viveu, tudo que você tá vivendo, né? Então a gente vai conversar um pouquinho. Gente, deixa eu apresentar. Essa é Elaine. Ela participou da mentoria de janeiro. Né? Ela vai contar um pouquinho da história dela. E eu vou conduzir, né, um pouquinho da história. Deixa eu até entrar nas minhas anotações aqui no meu computador, pra gente começar do começo, pra gente não se perder, né? Então, assim, Elaine, eu vou te conduzindo, né, com aquelas perguntas. E aí, né, sempre você trazendo, né, os pontos que o Espírito Santo foi te trazendo para você compartilhar. Você vai compartilhando com certeza, né, todo mundo que está assistindo vai se conectar, vai perceber que tem muitas coisas, embora cada história seja única, né, como eu falei, tem muitos pontos que vão ser parecidos e que vão conectar com quem está assistindo, né? E é isso que é legal do testemunho, né? Edifica a fé de todo mundo e as pessoas conseguem se identificar, conseguem acreditar, caramba, ela passou por isso, eu também vou conseguir, Deus também vai fazer. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Edificando a fé das pessoas, tá? Então vamos começar pelo começo. O que que tava, como é que começou como é que começou não, né? O que que tava acontecendo no seu casamento? O que motivou a separação em primeiro lugar? Então, eu namorei 5 anos, 4 anos, e fui casada 12 anos. E aí, a gente foi passando, a gente era bem novinho quando casou, e a gente foi passando o tempo, e aí chegou, né, resumindo, chegou um tempo que eu tava achando que a gente não tava batendo com as minhas expectativas. Eu queria
coisas diferentes. Ele queria, eu achava, né, que ele queria coisas diferentes da minha. Eu queria, na minha cabeça, eu queria evoluir. E eu acho que, e na época eu achava que ele não queria, e aí eu não tinha essa, já tinha perdido a paciência, aí juntou com a questão de que ele bebia um pouco a mais, né? Eu achava que ele bebia um pouco a mais, eu achava que ele não tinha tanta responsabilidade. E aí vem as desconfianças, vem várias coisas que vão acumulando. E aí eu resolvi dar um basta. Não tava dando jeito, eu trabalhava, achava que ele não queria a mesma coisa, não queria evoluir. E aí eu resolvi dar um basta. É porque chega Basta nisso. esse tempo, parece que quando o casamento começa a se esfriar, esse distanciamento, né, você só conseguia enxergar os defeitos dele. As qualidades você não enxergava mais. Diferente do início de um relacionamento, em que é normal a gente só enxergar as qualidades da pessoa, só enxerga o lado bom. Né? E quando, né, começa esse distanciamento, o olhar ele fica só para as coisas negativas. E elas se amplificam, né? Parece que a pessoa é só aquilo, só tem os defeitos, não tem mais nada de bom. E então foi A esse, gente tem esse processo que você está admiração. passando. Isso. E aí eu fui perdendo admiração, né? E aí me achava também a perfeita, né? Eu achava que eu tinha razão, Empoderar. na maioria da empoderamento, assim, né? Não tenho contra, mas eu acho que me atrapalhou um pouco, porque eu acho que eu estava muito, né? A gente não pode ser nem 8 nem 80. Eu estava no 80. Eu achava que eu tinha razão, que era a minha visão que era melhor, que era perfeita. Tem aquela questão, né, de não ter colocado ele no lugar dele e eu ter mudado de posição, né? Então foi atrapalhando. Hoje eu sei né, a necessidade da gente ter cada um no seu lugar, cada um tendo a sua função dentro de um relacionamento para poder ele caminhar, ele trilhar, cada um com os seus deveres e direitos. Sim. E aí vocês romperam. Isso, aí eu decidi pedir divórcio, pedir a separação. Oi? E aí você que pediu, como é que foi? Conta essa parte. Eu pedi em dezembro de 2022, eu já, a gente já estava brigando muito, chegou num nível assim de brigar muito, muito, muito. E eu também eu não tinha tempo e eu achava que eu só trabalhava porque eu trabalhava no meu trabalho, fazia também, eu era confeiteira, então eu trabalhava muito e não via, né, não via essa parte dele, essa vontade dele. E aí eu fui desanimando, aí no final do ano eu tô assim, não, eu tenho que dar um basta. E aí, dia 1º de janeiro de 2023, eu falei assim, não quero mais. E aí, dia 15 de janeiro, ele saiu de casa. Uhum. Saiu definitivo, né? Sim. E aí, assim, eu acho que no início ele, não, ok, então, vamos parar. Ele Mas aceitou aí de boa. depois aceitou. Acho que ela achou que era passageiro, que não ia levar para frente. Ele também estava ferido, né? Eu estava ferida pelas discussões, mas ele também estava ferido, talvez, né? Ouviu também. Então aí ele também achou que tá bom. E aí dia 15 de janeiro ele saiu. Uhum. E quando que você entendeu que Deus queria restauração? Porque assim, no caso, o seu caso é um pouquinho diferente, porque foi você que quis separação, né? Você que estava com a cabeça virada, Satanás foi lançando as setinhas e você foi caindo, não, eu posso ser feliz com outra pessoa, né? Ele não está suprindo, né? Eu sou capaz de ir além, e ele não quer, você fez o caminho que geralmente é um homem, né, que quer a separação por N motivos, por arrumar o M. E o seu caso foi um pouquinho diferente. Então, quando é que Deus foi lá e te pegou e falou assim: Elaine, minha filha, onde você tá indo? Você tá indo pro lado Volta pra errado luz, mesmo? volta pra luz. Então, aí em 2023 eu quis aproveitar porque eu casei muito nova e aí resolvi aproveitar, curtir depois e tal. Eu falo que aí eu comecei a beber muito também. Então, assim, fui bebendo, então aí ele veio atrás de mim, eu cortava. Às vezes ele também não era, às vezes era um pouco mais, né? Tava ferido também, então às vezes ficava bravo também, eu ficava brava, eu não respondia, e a gente ficou naquele jogo, né? De às vezes ele me tratar bem, às vezes ele ficar mais chateado, né? Mais bravo, né? E Tiveram a gente acabar trocando recaídas farpa. nesse processo? Vocês tiveram recaídas nesse processo? Nós tivemos recaída bem no inicinho. Uhum. Bem no inicinho, assim, de janeiro para fevereiro, mais ou menos, assim,
A gente chegou a ter. E aí depois eu tô assim, não, eu preciso me libertar mesmo. Continuei, né? Não, eu preciso me libertar, na minha cabeça era isso. E aí me afoguei, Você fui ficou curtir. Porque por mais que, eu acho que por mais que eu queria me separar, mas estava doendo, porque ainda tinha minha filha, né? Eu tenho uma filha, então aí mudou minha rotina de como que eu faço com minha filha. Aí tem essas questões ainda, né? Muda a rotina totalmente, então é mais trabalhoso. Eu sentia a falta dele, mas não queria admitir. À noite aqui em casa sozinha é difícil. A filha que é muito apegada ao pai. Então, assim, foi escura. vários conflitos na cabeça. Foi uma mistura que, nó. E aí eu resolvi, e aí eu bebia, saía, bebia. E aí no final do ano, Você ficou em... o ano inteiro perdida. Oi? Você ficou o ano inteiro perdida, vivendo, achando que era isso mesmo. Você ia seguir a sua vida e que ele ia seguir a dele, era isso que ia acontecer. Exatamente. Que Deus queria isso aí pra mim, que era o melhor. Uhum. Aí chegou em outubro de 2023 também, e ele tava, eu sabia algumas coisas, a gente mora no mesmo bairro, né? Ele mudou para um bairro, então eu sabia coisas dele, ele sabia coisas de mim, coisas minhas, e mas tudo bem. Aí em outubro de 2024, 2023, eu bati meu carro. Aí eu bati meu carro e fiquei e ainda tinha a possibilidade de ter perdido minha carteira. E aí, eu já frequentava a igreja há um tempo atrás. Só que eu estava, né, afastada. E aí, em outubro de 2023, bati meu carro. E aí eu fui e fiz e com a possibilidade de perder a carteira, eu fiz uma promessa para Deus. Falei assim, Deus, se eu não perder minha carteira, eu vou ficar sem beber até meu aniversário. Meu aniversário é em novembro. E isso em outubro, dia 12 de outubro, mais ou menos. Aí eu fui, tava indo para fazer unha, e aí eu fiz essa promessa. 5 minutos depois eu descobri que eu não tinha perdido a carteira. Só que eu já tinha feito a promessa 5 minutos depois. Aí eu descobri que eu não tinha perdido a carteira, mas, né, eu sei da seriedade, então eu fui cumprir minha promessa. Uhum. E aí fiquei sem beber, fiquei, né, sóbria, e até meu aniversário. E aí nesse momento, nesse período que eu fiquei, e aí eu sei que quando a gente faz uma promessa, jejum, né? Promessa porque já tinha acontecido. A gente tem que orar também, a gente tem que ter um relacionamento maior com o Senhor, né? E aí eu comecei, e Deus começou, eu comecei a sentir falta dele, eu comecei a lembrar das coisas dele, e aí eu tô assim, gente. Aí na semana do meu aniversário, ele ia para um sítio, e aí eu tava saindo do meu banheiro e eu tô assim, aí veio na minha cabeça, gente, será que eu fiz do nada? Será que eu fiz a coisa certa? Uhum. Aí nisso veio assim um filme na minha cabeça. Assim, é coisa de final de vida, igual a gente vê em filme, assim, a pessoa tá morrendo, aparece a vida. A minha foi isso. Mas o que apareceu na minha? As coisas que eu não fazia por ele. Porque na minha cabeça, quando eu me separei, eu saí por cima. Eu achava que ele era a pior pessoa, eu achava que ele que não fazia. Tudo bem, ele tinha as suas coisas. Não estou negando que ele tinha coisas a melhorar, sim, com certeza. Mas eu também tinha. Então, só que eu não via. E aí eu contava para as minhas amigas, para todo mundo a parte dele. E as minhas eu não contava, eu não conta. Só que aí nessa hora Deus começou assim, coisas pequenas, né? Coisas pequenas eu falei com muita gente, tipo de costurar uma calça que ele me pedia, de um bermuda, de fazer uma comida num dia assim à noite, de falar assim, Elaine, vem aqui, faz o doce hoje não, fica aqui comigo. Coisa assim que ele queria minha atenção e eu optava por outras coisas. Então assim, foi passando tudo, assim, gente. Aí nisso começou. Só que, nessa semana, ele foi pro sítio. E aí, eu até comentei com meu amigo, tô assim, não, o Thiago tá sumido. Porque, assim, a gente ainda conversava. Ele normalmente levava a nossa filha né, pra esse sítio e tal, e ele não levou. Aí eu comentei com uma amiga minha, tô assim, não, o Thiago tá sumido, não tá tendo... Aí ela falava assim, ela já falava assim, você tá encontrando com ele? E eu já tinha chegado a encontrar, mas não tinha comentado. Aí, quando foi no final de semana, no domingo desse final de semana que eu senti falta dele, que eu falei, que aí eu verbalizei, porque antes eu não falava com ninguém, só tava na minha cabeça. Quando eu verbalizei, aí eu verbalizei isso pra minha amiga, falei assim, nossa, o Thiago tá sumido, tal.
Aí no domingo ele postou fotos namorando. Eu já sabia que ele tinha tido relacionamentos, né? Tava se relacionando com pessoas aqui, mas aí ele foi postou e aquilo ali me quebrou por dentro. Me quebrou. Eu fiquei 5 dias sem comer. Nesse domingo, a minha irmã veio me buscar e eu fiquei na casa dela. Aí eu bebi, que eu tinha bebido, tinha sido, eu acho que ou era a véspera do meu aniversário. Era a véspera do meu aniversário? Não, foi depois do meu aniversário. Aí eu fui, bebi e fiquei em posição, eu falo que eu fiquei em posição fetal. Assim, eu não queria nada, não queria contato, e a minha irmã me chamando, vamos e tal. Não, não queria. Então, assim, eu senti muito isso. E aí começou assim, não, Aí começou gente, o não é assim. Aí, processo. aí começou o meu deserto. Aí começou. Foi aí que eu decidi que eu precisava resolver, que eu precisava conversar, que não era bem assim. Deus já tinha me mostrado os meus erros também. E, igual eu falei, né? Que às vezes a pessoa acha, mas agora você tá pondo a culpa em você. Não, não tô abstendo ele dos erros, mas eu te reconheci os meus erros, né? Deus foi me mostrando essas pequenas coisas que vão minando também a parte. E aí virou o nosso relacionamento virou um jogo de empurra, de puxa-puxa. Ele não fazia de um lado, eu não fazia do outro, e aí ninguém tentava fazer junto. Ninguém E aí cedia. começou. Sim. Começou. É legal você falar dessa parte como o Senhor te propôs, te conduziu ao arrependimento. O Senhor te concedeu o arrependimento. Porque conforme você fez a promessa ali com Deus, você começou a orar e jejuar, não foi? Nem era por ele. Mas ali o Não! Ali, ali o Senhor, ele arrumou espaço para falar com você, né? Aí o Senhor te apanhou e falou, vem cá, a gente vai ter um tete a tete, Elaine. Você tá fazendo as coisas É erradas. E ali o Senhor começou a te... isso, velho. Eu E é assim, falo que pode falar. eu sinto que Deus abriu assim, uma brecha, falou assim, agora eu pego ela de jeito. Agora ela vai ver, volta aqui. Entendeu? E Seu essa parte, projeto, então. e essa parte do arrependimento ela é muito importante. Porque assim, você precisava enxergar a sua parte, né, a parte no erro do casamento para o Senhor te conduzir no processo. Que é uma das primeiras partes, né? Até na mentoria a gente fala muito sobre isso. A gente fala primeiro sobre fé, depois arrependimento. Porque o Senhor precisa tocar no coração de quem está lutando e falar assim: olha, você também não é 100% não, tá? Você tá achando que você só acertou, só o outro é culpado? Não. Os dois têm culpa. Se um casamento houve um rompimento, os dois têm culpa. Os dois negligenciaram, os dois foram egoístas, cada um só viu o seu lado. Então, por isso que deu errado. Então, o Senhor, ele é muito pontual. Essa parte do Senhor começar a te mostrar esses pequenos erros, o Espírito Santo mostra, gente. Quem está vivendo o processo aí, você pode ficar muito atenta, porque o Espírito Santo, ele vai mostrando, ó, aqui, ó, você errou. Porque o Senhor, ele quer restaurar o casamento por completo. Ele quer que você viva uma nova história, um casamento no padrão dele. E para isso, ele vai precisar te transformar, ele vai precisar te tocar. Vai precisar te virar do avesso, né? Porque o Senhor, no processo de restauração, ele vira a pessoa do avesso, ele pega a pessoa na essência. Pera aí que eu vou pegar a Elaine que eu quero, tá aí dentro, guardadinha, eu vou pegar ela, vou puxar ela para fora. E é esse processo que todo mundo que passa pelo processo vive. Então não tem como fugir desse processo. E dói. Dói faz parte. Ó, O ser humano, para ele aprender de verdade, ele precisa ter a cicatriz, ele precisa ter a marca. Né? E foi isso que você começou a vivenciar aí. Agora vamos lá, então. Você entendeu, tá? E aí você entendeu o processo e como é que foi esse primeiro momento, né? Como é que você orava? Você foi falar com ele? Como é que foi isso? pois é, aí eu chamei ele para conversar Uhum. e ele até me respondeu, só que ele falou assim, ó, eu chamei na segunda-feira, eu já falei assim, não, preciso conversar, vem aqui em casa e tal, vamos conversar. E ele topou. E quando ele veio, aí eu falei, porque, né, já estava no meu coração, a gente chorou junto, só que ele também estava muito ferido, né? Porque assim que eu me separei, eu falo que eu passei em cima dele igual um trator. Se magoava, aí eu já tinha me separado porque eu me divorciei em janeiro e aí eu fui, sim, se ele queria tentar falar comigo, eu não aceitava, ele me mandava mensagem, eu não respondia. Foi assim, passei igual um trator, então feri muito ele. É o que você fala, né? Quem tá ferido, fere. Sim. Então, ele estava muito ferido. E aí, ele ouviu e falou assim, não tinha como, né? Tinha uma terceira pessoa, né?
no processo, que não queria fazer. Aí eu falei assim, aí eu fui argumentando, né? Só que ele falou que não tinha como, que ele foi muito atrás de mim, eu não quis, e aí ficou. E aí ele foi e eu fiquei arrasada aqui em casa. Ele foi embora e eu fiquei arrasada, E os primeiros entendeu? meses foi em novembro. Isso foi em novembro, em novembro. Aí, diariamente, eu chamava ele, assim, eu inventava. Aí eu, então, assim, não, decidi lutar, vou lutar com as minhas armas. E tem uma pessoa também que eu conheço que ele, ele conhece muito casais, ele da igreja. Eu não sei se ele trabalha, se ele dá curso de casais, mas ele entende muito dessa área. E ele foi falando algumas coisas comigo. É um amigo meu assim, e conversava comigo, falava assim: não, vai lá, trata, vai mostrando. E aí eu chamava assim: olha, aí, só que eu, por exemplo, eu comemorei meu aniversário dia 25/11. Aí, dia 28/11, eu falei assim: ó, o meu amigo falou assim: ó, fala com ele, assim, vem cá, é uma data muito especial. Eu queria passar com você e com a nossa filha. E aí ele foi, veio, passou dia 20 à noite aqui, passou a noite não, veio aqui um pouco, né? E a gente conversou um pouco e ele foi embora. Então, assim, aí foi embora. Aí, dia 1º de dezembro, era nosso aniversário de casamento. A gente faria 13 anos de casado. Uhum. Aí eu falei também a mesma coisa. Todas assim, os momentos, eu acho que eu já estava fazendo um pouco que você fala, que é não manter, que é manter contato. Uhum. Esse negócio de fazer contato eu não rolava. Tudo que era uma brecha eu arrumava para falar com ele. E aí, dia 1º de dezembro, eu falei assim: olha, não, no início eu falo assim: ó, vou fazer uma janta, você quer ir lá comer com a gente? Aí ele negava. Aí, dia 1º de dezembro, a gente ia fazer 13 anos. Aí eu falei assim: olha, é uma data importante, você não quer ir lá em casa? Eu vou fazer um petisco lá. E eu não queria ficar sozinha. Aí ele veio. Só que assim, ela vinha e pronto. Meio frio ainda, né? Muito frio e ainda ficava lembrando do processo, né, de 2023, as coisas que aconteceram. Então ele sempre falava algumas coisas assim. Às vezes era tranquilo, assistia alguma coisa aqui e brincava com a nossa filha, né? E aí era bacana, só que tinha hora que dava as alfinetadas, né? Então aí ficava esse E jogo. nisso Aí, ele tava com a mãe, né? oi? Nisso ele... Estava com a E as meninas, mãe. alguém perguntou aqui se teve mesmo o divórcio, se foi assinado. Teve divórcio. O divórcio saiu em. Gente, é impressionante. Eu nunca vi um divórcio sair tão rápido na minha vida. Eu não sei também, né? Eu entrei com pedido de divórcio em junho, tipo, não, 14 de junho, e dia 1º de julho já tinha saído o divórcio. Uma coisa assim, conhecida. Então teve o divórcio mesmo. Teve, né? Tá. E aí, como é que você chegou na minha página? Como é que você chegou até mim? Então, e aí, pronto. Aí passou novembro, gente, assim, aí começou janeiro, dezembro. Em dezembro eu ia fazer uma viagem com uns amigos pra praia, só que eu já tinha decidido que eu queria, né, estar com ele. Uhum. E ele normalmente sempre, quando a gente ia passar o Réveillon na casa do pai dele, no Rio. Uhum. Aí eu fui e falei assim, e aí eu ia pra praia, eu tô assim, não, sabe, eu não vou pra praia. Vou chegar lá na praia, ou eu vou ficar chorando muito e vou estragar, né, a virada dos meus amigos, ou eu quero que ele entenda que eu, né, não, eu vou lutar por ele, então Aí eu resolvi passar na casa dos meus pais, no interior. Aí eu chamei ele até deu a entender um pouco que iria, assim, não deu a entender, acho que eu criei expectativa demais, porque eu chamei ele para ir, mas ele não dizia que não, mas também não dizia que sim. Aí, só que ele foi pro Rio de Janeiro, pra casa do pai dele com a OM. Uhum. Aí isso matou. Porque era uma coisa, nossa, passei 17 anos indo, né? Todo final de ano a gente tava lá, minha filha. Todo final do ano a gente tava lá, então isso aí me matou. Uhum. Mas aí eu fiquei lá no Natal e o Réveillon na casa dos meus pais e só chorava. Minha mãe preocupada e eu com a Bíblia na mão, foi aí que eu descobri a sua página. Um pouquinho antes, uns dias antes, assim, eu descobri sua página e isso que estava me acalmando, porque foi Natal e Réveillon, assim, muito difícil. Eu até cheguei a conversar com ele, assim, durante os dias, mas ele me cortava, né, tava com a OM lá,
E aí eu via foto e isso acabava comigo. Eu chorava, 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 chorava. Tinha voltado a beber. Aí voltei a beber, bebi. Aí chegava, ficava brava e xingava ele, brigava com ele. E aí a gente discutia. Xingava porque ele não queria, ligava para nossa filha. E assim, um caos, um caos. Então você E aí passou o o que aconteceu? Eu Natal descobri o fantástico. Hã? Natal, Réveillon, você passou sem ele, então, né? Que é uma data que todo mundo sofre muito, é uma data de família, e aí a família rasga por dentro. Exatamente. E a gente, Réveillon, se ele não estivesse trabalhando, a gente sempre ia pro Rio. Então ele estava lá com a família dele. E eu tô assim, nossa, a família dele tá aceitando e tal. Assim, aí eu fui, o que que acontecia? Eu ouvia, assim, acho que eu assisti todos os seus vídeos no Instagram. Porque eu colocava e ficava ouvindo, e uma calma, e aí você falando de Deus. Porque até então, Deus tinha me chamado, mas assim, eu não tinha ainda começado algo. Eu não sei se eu cheguei na igreja. Não, eu cheguei na igreja no finalzinho de dezembro, antes de ir lá para o interior. Acho que um final de semana antes, ou 2 finais de semana antes, assim, bem. Mas não tava assim por dentro, não tava, né? Bem assim, entregando mesmo. E aí eu comecei a ouvir seus vídeos, você falando, e aí eu ouvia e me acalmava, assim, porque a gente fica muito aflito e não consegue dormir. Não dormia, porque eu ficava imaginando o que ele estava fazendo lá com ela, não sei o quê, e ficava assim, a cabeça a mil, e aí eu ficava vendo seus vídeos e você falando algumas coisas assim, e isso, aquilo me acalmava. Aí Traz eu conseguia dormir. esperança, traz fé, né? É isso, começou a me dar esperança, começou a me dar armas, né, para poder, né, na oração, o poder da oração, então começou a me dar um fôlego e uma força. E aí começou, acho que o Espírito Santo começou a acalmar meu coração, no sentido que pode dar certo. Aí, e você falar assim, Deus não quer divórcio. E foi falando tanto, eu ouvi tantos seus vídeos que eu disse, não, Deus não quer divórcio. Então, vamos. Aí você falou assim, mas eu divorciei. Aí eu perguntava, respondia essas caixinhas perguntando. E aí você reafirmava isso, assim, não, então é isso mesmo. E aí foi isso, aí eu comecei. E aí eu entrei em contato com você, que ia começar a mentoria. Eu acho que em janeiro, inclusive, eu acho que foi, não sei se foi um final de semana antes de janeiro que começou, ou Foi, eu a de adiantei. janeiro. Eu tava recebendo muita mensagem do pessoal com muita dor. Aí eu falei, quer saber? Eu vou adiantar um pouquinho para elas terem esse suporte no finalzinho do ano, para ter a primeira aula. Aí foi isso que a gente adiantou mesmo. Isso. Aí eu comecei, aí eu vim para. Travou para mim, travou para vocês. Travou, gente? Destravou? Parece que agora você tá voltando a sua imagem aqui para mim. Parece que tá travando. Meu roteador tá ligado. Seu roteador tá bom. Voltou, gente? Tá. Para mim parece que voltou. Voltou? Voltou? Acho que voltou. Essa parte. Acho que pode continuar. Voltou. 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 Aí, Em janeiro. até onde que a gente parou? Em janeiro, no início da mentoria. Isso, aí eu comecei, né? Você falava muito de oração, sobre a Bíblia, então eu comecei a devorar, comecei a me alimentar disso e ouvia todas as suas aulas, anotava, e aí comecei a cumprir tudo que você falava exatamente, de coração, me entregando, é, é, devorava louvor, devorava palavras, né? Então, assim, me cerquei disso, porque eu queria o tempo todo falar assim, não, Deus tem que falar comigo, então é nesse momento que eu vou é assim que eu vou ouvir. Então, aí eu só ouvia louvor, só via pregações, a gente fazia mentoria, né? A gente sempre tá nos grupos são ótimos, maravilhosos, que a gente vai desabafando e uma vai fortalecendo a outra, porque é muito complicado, é difícil o deserto, essa fase de que você realmente, não, eu tenho que corrigir algumas coisas. E aí você foi ensinando a gente, né, a cada passo, o que a gente tem que fazer, de arrependimento, né, de ter fé mesmo, e arrepender dos pecados, confessar os pecados.
E aí eu acho que isso me ajudou muito, porque eu fui seguindo à risca, à risca. Então, assim, não, eu vou seguir à risca tudo que você falar, só que é muito difícil, né? Porque a gente tá fazendo essa momento de restauração e a gente fica vendo ele lá curtindo, né? Às vezes não conhecia e fala assim, não, mas você não mudou, não. Eu falo assim, não, eu tô mudando, sabe? E ele fala, não, mas você não mudou, não. Você acha que mudou o quê? No mês? Ele fala assim comigo, então quer dizer que você mudou no mês. Você já tá ótimo. E E aí foi isso, aí eu fui. porque você começou a fazer os movimentos de aproximação, né? De servir, de validar. E aí as coisas começaram a caminhar, foi aí, não foi? Que Foi, foi, acho que foi em janeiro. foi. Foi em janeiro mesmo. Em janeiro, porque eu já estava tentando me aproximar, já em final de dezembro, mas assim, aí em janeiro, quando ele chegou já, eu já mandei mensagem para ele. Falei assim, como é que foi lá e tal. E aí ele falava, aí eu não sei como é que foi lá também, porque se ele também já estava sentindo algo também, porque eu orava, Continua. eu só orava, só orava. E aí eu só pedi a Deus, Deus me mostra que eu tenho que fazer mais. E aí comecei a servir. E aí você fala, servir a gente vai ouvindo também os testemunhos, né? Então eu falar, servir sem esperar nada em troca. Então isso aí era uma coisa. Então, tudo que ele precisava, né? Assim, que eu achava que ele precisava, e se eu pudesse, eu tava lá. E sem ele falar um obrigado ou nada. É difícil? É, mas não é impossível. Então, se eu coloquei isso na minha cabeça, assim, ó, vou fazer de coração e porque eu não fazia também no meu relacionamento. Quando eu era casada, às vezes eu deixei de fazer o papel de mulher, porque eu ficava envolvida com o meu trabalho o tempo todo e deixei de fazer algumas coisas. Então, se ele precisasse de alguma coisa, assim, às vezes ele estava com o pé, levava ele até no hospital se precisava, ficava lá. E aí ele conversando com a namorada, falando com a namorada, e eu só lá acompanhando até 2 horas da manhã, mas estava lá acompanhando, porque eu estava com o carro e ele estava sem, né? Uhum. Eu fiquei com o carro na estação, então eu levava ele, acompanhava ele e servia sem esperar nada. Sinceramente, não esperava nada em troca. E aí foi indo. E aí eu acho que cada vez mais ele foi percebendo, né? É, também o tratamento com ele também, esse cuidado, que eu acho que ele sentia muita falta. Às vezes parece que ele queria me testar, que ele fazia algumas coisas para poder ver até onde eu estava mudando mesmo, tinha algumas atitudes que queria, né? Vou ver se ela mudou mesmo. E é muito Aí, pra mim, É muito natural, deixa eu dar uma paradinha, que é muito natural esse comportamento dele. Porque quando, né, ele lembrava do casamento de vocês no final, que você não tava nem aí pra ele, você só enxergava os defeitos dele. De repente, você começa a servir e vai lidar ele. Do nada. O cara fica, ué, o que que tá acontecendo com essa mulher? Imagina a cabeça dele, ia ficar com curto, né? O que que tá acontecendo com ela? Ela tá querendo me manipular, tá acontecendo alguma coisa. Então é difícil realmente pro homem, nesse primeiro momento, acreditar na mudança. Ele acha que é a fase, que daqui a pouco você vai voltar a ser quem você era. Porque assim, foi 10 fala isso. anos, foi 12 anos de um jeito, me tratando assim. De repente, tá fazendo as minhas vontades, tá me agradando. O que que essa mulher tá querendo alguma coisa de mim? Então, realmente, o homem tem muito essa fala, eu escuto muito isso. Não, eu não acredito na sua mudança. Eles falam, eu não acredito na sua mudança. Por quê? Por conta disso, Não, né? Foi durante 12 anos de um jeito. Aí um mês mudou, quer que ele acredite na mudança? De fato, eles não vão acreditar. Então, é o fazer, 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 sem esperar nada em troca, essas novas atitudes, essa sua nova versão, com o tempo que vai passar essa mensagem pro consciente dele. De fato, ela mudou, não existe mais aquela velha Elaine que me maltratava e que não me validava, que se sentia superior a mim, né, que fazia, acontecia, que era toda empoderada. Então, ele está entendendo agora, né, com esses novos atitudes, com esse tempo, né, que agora vocês estão juntos, ele tá, agora entendeu, essa é a nova versão, né? E eu queria também que você pontuasse a questão da cobrança, lembra que eu falava assim, ó, não, não pode cobrar. E nem pode cobrar posicionamento nesse momento, é momento de reconectar. Tem que reconectar agora. Fala um pouquinho dessa parte. não, era difícil, porque aí ele já estava vindo, e aí na hora e aí, vai ficar? Não, ele não via. E aí eu queria, eu falei assim, Thiago, mas, né, a gente já, eu tô vendo que você tá ficando mais comigo, você não vai separar? Não, mas aí ele não se posicionava. Uhum. Aí ele falava que tinha medo, ou ele falava que lembrava de muitas coisas, ou ele falava que gostava de viver do jeito que ele estava vivendo agora. Então, assim, cada hora ele falava alguma coisa.
E eu querendo assim, volta pra casa. E ele querendo manter o mundo lá. Eu tô assim, então você quer manter o mundo lá, eu vou pra aí, então. Aí eu ia. Qualquer oportunidade eu também ia. Você, ó, quer que eu faça uma comida aí? Vou aí, faço um almoço, uma janta pra você. Nunca tinha feito. Assim, raramente fazer janta na minha vida. E aí comecei a fazer janta. Tô assim, ai, meu Deus, é uma correria. Não, cansada, porque a gente passa a noite em claro praticamente, assim, orando e tal. Aí no trabalho, né, tem os desgastes, aí chegava a correria para poder cuidar da filha e passar no supermercado, não sei o que, para poder fazer, e ir lá servir. Aham. Assim, é um cansaço físico e emocional muito grande. Assim, a Sim. gente tem que estar, sabe, falar assim, não, é por uma boa causa e vai. E aí eu lembro que você falava assim, gente, aí eu ficava indignada porque ele não tomava posição, e eu lembro que você falava assim, mas o processo é vocês estão restaurando, então o que mais que está faltando? Vocês têm que caminhar nesse deserto, caminhar nesse deserto. E aí eu comecei assim, Senhor, que eu preciso mais para caminhar nesse deserto. E aí começava a pedir a Deus, começava a pedir a Deus. E aí eu lembro que eu vi uma não foi a questão da aliança, que a gente começou a questionar, a conversar sobre a questão da aliança, de usar aliança ou não. Uhum. E aí todo mundo sabia que ele tinha aliança, que ele tinha um AOM, e eu tô assim, ai meu Deus. E meu ego grande, né? Tô assim, gente, mas eu vou usar essa aliança e tal, tô assim, vergonha e tal. Aí teve um dia que eu vi uma foto, ele foi e postou outra foto. Outro carrossel de fotos lá do final de ano dele. E aí eu chorei, saí do meu trabalho chorando, 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 chorando. Senhor, o que eu mais preciso? Aí na hora me veio isso, eu falei, por que eu tô chorando? Porque eu já acreditava na promessa, já, né? A gente já estava nesse processo, eu já confiava, disse, não, eu tenho que saber o que eu preciso, eu tô com vergonha. Aí veio na minha cabeça aliança, eu tô assim, gente, por que eu não quero usar aliança? Porque eu tô com vergonha das pessoas verem que eu tô usando aliança, me chamar de boba? Porque eu tô com aliança e ele tá lá com a OM. Aí eu lembro que você falou assim, não, mas a sua aliança, lembrei de você falando, a sua aliança primeiro é com Deus. Então, se você fala que você tá com a aliança, é em Deus primeiro. E depois o homem. Aí eu fui, pus a minha aliança. Aí eu lembro que no outro dia, eu cheguei assim de manhã, meio assim, escondendo a mão, meio assim, tô assim, gente, não vou fazer isso. Aí eu fui e pus minha mão pra jogo. Aí eu tô assim, não. Aí eu acho que foi assim, uma das coisas, foi o ego que me Uhum. quebrou, porque né, eu tinha esse negócio, não vou passar por boba, não queria me passar por boba. Uhum. E aí fui pus a aliança e fiquei com a aliança desde então. Eu lembro que eu mandei a foto pra ele, ele tá assim, você tá doida? Ele mesmo, eu mandei a foto com a minha aliança na mão, ele, você tá doida? Aí eu disse, tô não, uai. Minha aliança é com Deus primeiro, né, de ter falado assim com ele. E ele sorriu, né? E aí, cada vez mais eu fui tentando, fui servindo também na igreja, comecei também a frequentar e servir, adorar realmente, me entregar para Deus mesmo. Fui fazendo todos os passos né, que você indicava, que você ensinava a gente. E ele E aí foi foi baixando indo. a guarda, né? Oi? E aí ele foi baixando a guarda e aceitando a sua aproximação também. Porque no início é normal também ele meio que ficar meio assim quando você começa a servir. E aí vai dar meio estranhando. Mas com o tempo, o cara, o homem, né, ele vai baixando a guarda um pouquinho, ele vai aceitando. Né, ela tá fazendo para me agradar, ele vai aceitando. E aí daqui a pouco ele começa a fazer um movimento também de querer agradar, de querer estar próximo. Então isso aconteceu também, né? Aconteceu. Aí eu servi tanto que aí ele começou a ficar mais aqui. Tipo assim, tinha semana que a gente se via quase todo dia, assim, de se ver assim. E aí ele começou a me tratar melhor, porque antes ele dava umas, né? Aí começou a não lembrar tanto, ou então se ele lembrava alguma coisa, eu já mudava de assunto, eu já começava a ter armas e orava. Se ele passasse um dia comigo, gente, é orar, orar em cima, é orar, 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 pedir Deus para entrar, porque eu acho que a base de tudo é isso. Então eu orava, e aí nisso ele começou a me tratar bem também. Começou a ter eu comecei a ter um retorno, e aí eu tô assim, não, opa, Tá então dando certo. isso é real, eu tenho, tá dando certo, tá dando certo. Tá. E qual Mas mesmo assim tinha a OM ainda. tinha o M na jogada nesse tempo todo. E Ainda. qual foi o pior momento do processo? O maior desafio, assim, que você acha? Eu acho que o pior momento meu foi o início. Por quê?
eu tive essa dor de ver lá, né? Que eu acho que começou quando eu vi a foto, que aí parece, não sei, caiu a ficha. E aí eu fiquei 5 dias, assim, sem comer mesmo, sem comer. E aí, e eu acho que o maior desafio é a gente descansar em Deus. Esse é um desafio, de descansar e esperar, mesmo as circunstâncias falando todas ao contrário, é descansar. Descansar no Senhor, de esperar no Senhor, de saber que mesmo no silêncio Deus age. É a confiança. A gente fala muito fácil, falar, não, eu confio no Senhor, eu confio na promessa, mas o descansar nele é difícil. Você ficar tranquila. Ah, não, ele está beijando na frente. Eu falo, não, mas Deus está agindo. Esse descansar, esse beijo aí não é, não. Talvez. Aí, o que eu fazia? Quando eu via alguma coisa assim que era uma circunstância, lógico, às vezes me dava um baque, mas na hora já me. Não, peraí, isso é o inimigo levantando. Tem certeza que isso aí é algo que está acontecendo. Aí eu lembro que você falou assim comigo também uma vez, me deu uma dica, que aí eu ficava, assim, ele parava de conversar e aí eu sabia que eu estava lá com ela, né? Aí você fala assim, não, fala assim, agora que Deus tem para agir. Aí você ora para Deus agir nesse momento. Então, assim, se tá lá com ela, é porque Deus vai agir nesse momento. É a oportunidade que Deus tem para mostrar que ela não é para ele e ele não é para ela. Então, ora para isso. Eu falei assim, Senhor, que esse momento o Senhor mostre para ele. E aí eu comecei a ficar mais assim, quando eu sentia que ele estava com ela, sentia, né? A gente acaba que a gente fica sabendo. Eu falei assim, Senhor, usa esse momento aí, Senhor. Eu sei que é esse momento que você vai usar para ele ver que não é que ele não é para ela e ela não é para ele. Sim. Então aí eu fui começando a descansar, tipo assim, tudo que vinha, toda a circunstância é difícil, mas você tem que o tempo todo te puxar. O tempo todo. Eu lembro que tinha um dia que às vezes o inimigo começava a jogar setas assim, ai, sei lá, vinha na minha cabeça, né? Ai, vai engravida, alguma coisa, sei que. Aí teve um dia que eu escrevi no papel, aí comecei, Senhor, consagra a minha vida a você, né? Sai da minha, só você que tá na minha mente, comecei a escrever, até assim, fixar na minha cabeça. Eu lembro que eu até mandei uma foto para as minhas mentorias, escrevi uma página assim, só o Senhor que está na minha mente, tira isso aqui, eu sei que setas do inimigo, e aí acalmava. Então, Sim. assim, eu acho que vai vir, mas a gente tem que saber que tem as armas. Sim. Então, esse eu acho que é uma das chaves também. Sim. A gente saber que tem arma, saber que a gente falar com fé, expulsa. Porque o inimigo é o tempo todo tacando setas. É uma coisinha pequena, você começa já a criar uma fantasia, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. O Então, inimigo eu acho que o descansar no Senhor é mais difícil. Sim. O inimigo ele lança uma seta e aí é a nossa mente mesmo que cria mil histórias. Então sua mente criava mil histórias, desestabilizava, dava angústia, dava tristeza. Isso acontece com todo mundo que está vendo o processo. E eu lembro dessa vez que você estava muito angustiada, que ele acho que ia passar um final de semana com ela, não sei o quê. Eu falei assim, Elaine, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se ele tá com ela, você vai orar. Você vai orar para que aconteça alguma coisa lá, que ele perceba que ele sinta a falta da família, e aí eu destruí orar assim, né? E foi aí que o Senhor deu uma reviravolta lá. A gente não sabe o que aconteceu, mas que teve alguma coisa, teve. Isso. Não, e aí, só um PS, depois, porque uma coisa para poder fortalecer a fé das meninas e dos rapazes, né, que estão. Às vezes a gente acha que tá tudo bem e não está. Isso não é da boca para fora, gente. Não está tudo bem. Tinha lá fotos e tudo. Aí depois eu conversando com ele, e aí ele começou a falar algumas coisas, alguns pontos, né, características da pessoa. E você vê que não era aquilo, que não tava mil maravilhas e tinha pouco tempo de relacionamento. Era para estar mil maravilhas, né? Início de namoro, tudo muito bom. E não tava. Então, assim, no Instagram é tudo lindo, passando na rua é tudo lindo, mas não era, não era. Então, assim, isso foi muito bom, porque ele mesmo, eu nem perguntei, ele sabe que eu não perguntava sobre isso, né, sobre a OM, e ele que veio comentar comigo, né, algumas características dela, algumas coisas assim, de espontânea vontade. Então, eu assim, gente, realmente não é aquilo. A gente fica na cabeça, mas tá postando foto, mas não sei o quê, tá postando letra de música, não sei o quê. Não é. Deus vai incomodando, a gente tem que ter fé. É fé. Não Que existe. não existe. Pode ser carnal ali um momento assim pode ser, mas no dia a dia não é. Então, assim, isso foi bom, porque isso também me ajudou, assim, não. Então, isso aí eu posso falar com as meninas que não, que realmente não é. Porque às vezes a gente fala assim, é fácil falar que não tá feliz lá, mas realmente não tá, porque pra mim era tudo lindo, né? Postando fotos, não sei o quê. E aí ele mesmo veio falar comigo algumas características assim, Sim, não, sim. não tinha felicidade ali, não. Completando
né, a palavra de Deus diz, né, que não existe, não tem como existir felicidade e amor no pecado e no engano, porque a palavra de Deus diz que o amor, ele é um fruto do Espírito, assim como a alegria. Então lá pode sim existir momentos de prazer, sim, porque prazer é uma obra da carne. Agora, amor é algo que vem de Deus para nós, então não existe amor onde tem o pecado. Pode existir, né, o desejo, e pode existir paixão, porque é obra da carne. Agora, amor, que é algo que vem de Deus, não existe lá. Nem felicidade. Momentos de prazer existe também. Então, vocês podem ter certeza, né? Vocês estão vendo fotos deles sorrindo e tudo mais. Não é verdade, é um engano. O inimigo vai usar isso. Ninguém vai postar foto chorando, gente. Vão postar foto rindo. Ligou a câmera, tirou a selfie, vai postar foto chorando. Não, vai postar foto sorrindo, fingindo que tá tudo bem. Então, assim, não acreditem no que vocês veem na rede social. Não comprem um engano, né? Eles acreditarem no engano, né? Eles estão lá no pecado, tá tudo bem. Agora vocês que estão em Deus, estão lutando, né? Vão acreditar no que vocês estão vendo? Não acreditem, né? Combatam esses pensamentos, né? Que vem na mente de vocês. Não estão felizes, não agora. Parece que ele se encontrou, Isabelle. Eu acho que eu vou desistir, porque ele parece que tá bem lá. Eu escuto isso todos os dias. Das meninas, às vezes, querendo desistir, porque acreditam na mentira que Satanás, né, tá contando, sabe? Então, não acreditem, permaneçam firmes. Não existe felicidade lá. Lembrem disso, não existe felicidade no pecado. E não existe amor no pecado e no engano. Não existe, tá? Não, e até ele falava assim que, mas agora ela me aceitou do jeito que eu sou, porque antes, né, eu ficava pontuando alguns erros dele. Uhum. E ela me aceitou do jeito que eu sou e tal, então eu tô assim, nossa, meu Deus, então é para sempre, né? No início eu achava para sempre, e aí depois, então assim, as falas deles também, a gente, né, nem só as fotos, as falas também. Sim. Não adianta, as falas também às vezes vêm ásperas, né? Vem, às vezes, o inimigo usando ali, de egoísta também, né? Que eles estão, ou então que eles estão feridos. Então fala também, ele chegou a falar comigo. Não, eu encontrei, ela me aceitou do jeito que eu sou e tal. E aí eu tô assim, nossa e tal, mas aí depois eu vi também que não era aquilo. Tô assim, ai. Então, assim, e é difícil a gente não olhar para as circunstâncias, né? Desafio, esse é o Mas desafio. Não olhar para as circunstâncias. é, Desafio. E por isso que agora, eu não vou nem ter Facebook, Instagram de nenhum, tentar manter não pode. longe, fingir. Eu lembro também que você falou assim, que a OM, acho que foi você mesmo que falou, que a OM é um cone. Não sei se foi você que falou. A OM é um cone na sua restauração, ou se foi o Eric. A OM é um cone na sua restauração. Então, assim, você não tem que envolver ela nada na sua vida, é você e o seu marido. Então, assim, você não tem que praguejar, você ora para que ela encontre uma pessoa. Então, era isso que eu fazia. Eu tenho muito orgulho disso, eu já falei isso com ele, e todas as meninas que me chamam, às vezes, eu falo, gente, ora por ela, ora que ela encontre a pessoa. E foi isso que eu fazia, orava por ela. Nunca falei um mal dela para ele, ou nunca, 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 nunca. Eu tenho muito orgulho, assim, de falar, de que nunca falei mal dela para ele, ou para outra pessoa, para minha filha, nunca, né? Porque ela chegou né, a sair com ela, com eles. Então, assim, para mim ela é realmente um cone na minha restauração. Fingir não existia para mim. Então, não fazia parte do meu processo de restauração. Isso, a OEM ela não faz parte do processo. Na verdade, ela foi a primeira oportunidade, né? O cara estava carente, né? Estava ferido, e a primeira pessoa que acolheu, né? Que deu carinho, que validou, elogiou, ele caiu. Infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, quando é que você percebeu que a restauração estava acontecendo? Você percebeu, Isabel, está acontecendo, tá vindo. Então, foi muitas coisas que foi acontecendo que você vai. Porque eu falei, eu seguia tudo que você falava. Se você falasse comigo, cai no buraco, eu tava caindo também. Eu tinha muita fé. Porque eu sempre falei assim, gente, se Deus fez brotar isso em mim de novo, porque eu tava assim, completamente decidida. Eu anunciei para minha família inteira que era essa separação, que era isso que eu queria, tal, tal, tal. E aí Deus brotou isso em mim de novo, então isso é para ser. Uhum. E aí, eu esqueci a pergunta. Quando é que você percebeu que a restauração estava acontecendo? Ah, tá. Aí eu fui, aí você sempre falava, aí começou. Eu lembro que eu fiz uma oferta da noiva, e aí ele fez ele me ligou, me chamando para ir lá na casa dele, alguma coisa assim.
Aí eu comecei a pensar, gente, se ele tá me chamando, ele tá sentindo saudade, porque tá passando mais tempo comigo. Uhum. Então isso é real. E aí, beleza. Aí olha só, outra coisa também, quando chegou em fevereiro, eu também tava frequentando a igreja, e quando chegou em fevereiro, eu tô assim, gente, eu tava me incomodando a questão de dízimo. Eu tô assim, gente, eu tenho que dizimar. Porque tinha questão, eu tava ouvindo a Poli e tal, assim, tem que dizimar e tal. Foi a primeira vez. E aí eu tava assim, ai meu Deus, dizimo, dizimo, dizimo. Se faltar, se não faltar, não sei o quê. Aí eu dizimei. No mesmo dia que eu dizimei, ele me mandou uma mensagem. Ah, não, um dia, ele me mandou uma mensagem falando assim, eu marquei minhas férias pra 18/3. Aí na hora eu falei assim, então vou marcar a minha também. Tipo assim, já entendendo que você tava falando pra mim pra poder marcar. E nem perguntei, tipo, e a fulana? Nem perguntei. Uhum. E eu sabia que tava com ela, porque eu sabia do Instagram, tava lá ainda. Aí eu tô assim, opa, então. Aí nesse dia eu tive a confirmação, tô assim, você tá querendo viajar comigo e com ela, não é à toa. Passar as férias pra gente ir pra casa do pai dele. Então, alguma coisa, ele vai ter que terminar com ela nesse meio caminho aí, Uhum. né? Então, realmente. E aí ele falou, eu tô assim, então, vou marcar aqui. Nem tinha marcado. Aí eu falei assim, marquei. Nem tinha marcado, senão vou ter que dar um jeito depois de tirar essas férias. Falei que eu marquei. Aí, nessa hora, eu falei assim, não, então realmente vai acontecer mesmo. Quando ele me convidou para poder passar as férias com ele. Isso era né? Isso era no início, no meio de fevereiro, se eu não me engano. E aí, no início de fevereiro, e aí em março, e aí as férias eram em março, aí ele me convidou. Sim. Eu disse, E eu então vai lembro também lá. que no início que a gente começou os relógios, você entrou de cabeça nos relógios de oração. Verdade. Porque, não, eu amo os relógios. Hoje eu não consigo fazer tantos horários como eu fazia, mas eu amo. É um caso de amor mesmo. Inclusive eu acho que eu tive tanta mudança que quando a gente voltou, assim que ele veio, aí teve um dia que eu não tava, que eu não orei, alguma coisa, ele falava assim, Elaine, você não tá orando como antes. Porque quando ele tava aqui, a gente passava o final de semana, e se eu passava na casa dele, eu acordava, ia lá orar, ficava uma hora orando, do mesmo jeito. Aí se ele tava aqui em casa, porque a gente também tinha época que a gente ficava 11 horas, né, 11 horas ou meia-noite, não sei, também orando, então, ele via isso. Aí eu acho que ele viu tanta mudança que eu lembro que você falou também assim, só puxando, eu lembro que você falou assim, gente, o marido de vocês não vai vir convertido, não vai vir colocando o joelho no chão, que eles vão ver a Bíblia em vocês, então vocês vão ser a Bíblia deles, então vocês têm que mudar, eles têm que enxergar a mudança em vocês. E eu acho que isso foi o que ele viu. De tanto que ele não queria que eu voltasse a ser o que era antes. Então eu acho que ele começou a ter um temor de eu parar desse movimento de oração, que ele me cobra. Ele me É, cobra. que lindo! Ele tá até aqui do lado. Ele me cobra. Eu falo assim, Elaine, você não orou hoje. Você não sei o quê, não tô vendo você orar. Ele fala desse jeito comigo. E aí eu tô assim, gente, se ele tá falando isso, aí tem hora que eu vou e, tipo, acordo. Porque eu já cheguei a falar isso com você também, que parece que vai diminuindo. Você falou assim, não, é normal, você só não tem que ter uma disciplina, né? Assim, aí eu tenho, né, o grupo de oração e tal, mantém. Só que não era como antes, né? Antes a Uhum. gente tinha um tempo maior. Aí os relógios, começou o primeiro relógio, a gente ainda não tinha ainda. O primeiro relógio, acho que não tinha o nome ainda de 7 voltas, né? Que a gente fez as 7 voltas. Sim. Aí fiz todo o processo. Aí eu peguei não sei quantos horários, peguei de 3 horas. Aí no segundo horário, no segundo relógio que você veio falando sobre a questão das 7 voltas, né, de Jericó, eu tô assim, na minha cabeça veio assim, gente, eu vou fazer 7 horários. Eu lembro, Aí foi eu muito. peguei Eu pegava 7 horários. Nossa, era difícil demais. Por quê? Eu tinha que. Aí era assim, cansaço mesmo, porque eu pegava 7 horas, eu pegava meia-noite, eu pegava 6 horas da tarde, eu pegava meia-noite, eu pegava 3 horas da manhã, eu pegava 7 horas da manhã, por quê? 6 horas eu levava ele no trabalho para no final de semana, levava ele, voltava e já tava orando de novo. E aí, então eu pegava assim, no final de semana eu pegava 7 horários. 7 horários. Aí depois eu diminui um pouco, eu tô assim, acho que foi na quinta volta, eu tô assim, não, vou pegar 5 horas, porque aí eu tava 7, 7, 7. Tô assim, não. Aí na minha quinta volta, ele já tava bem assim, né? E aí eu já tava em tempo e tava me sentindo culpada. Aí Deus me falou assim, não, assim, 5 horas, quinta volta, 5 horários. Aí eu fui fazendo, aí depois 6 horas de novo e no último 7 horários de novo. Entendeu? Aí a gente completou as 7 voltas. Mas eu, assim, o relógio
Eu só não lembro agora qual relógio que teve realmente a. Eu acho que foi no quarto para quinto que teve o retorno dele mesmo. Acho que foi do quarto para quinto. Então, Mas o relógio. você fez uns 2 ou 3 relógios com 7 horários, então. Eu lembro que eu fiquei muito impactada quando você falou, bem, vou fazer 7. Eu falei, meu Deus, 7 horários. Fazia. Eu falei, não, vou fazer 7 horários, porque eu acredito. Agora eu lembro que as meninas falavam assim, gente, mas todo mundo fala assim, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, eu sonhei com aquilo. Eu falei assim, gente, Deus não tá falando comigo, não. Será que eu não sou digna? E tal. E eu ficava assim, e aí eu lembro que tinha questão de libertação, aí eu fui e abri, eu lembro que até depois entrei em contato, abri, eu tô assim, agora, e aí eu peguei o horário da entrega do relógio, 5 horas, e tinha que ir pro culto depois. Tô assim, Deus vai falar comigo agora. Aí eu abri espaço aqui na minha sala, comecei a orar, só chorei. Não senti assim, senti, mas não que eu achei que eu ia sentir. E aí eu lembro, eu até mandei mensagem pra você falando assim, eu quero uma, sei lá, uma aula sobre libertação, porque Deus não tá falando comigo, será que eu preciso ser liberta também por alguma coisa? Peguei, aí até chegou a fazer uma aula, mas aí nesse domingo eu falei assim, não, vou marcar. E a gente marcou para terça-feira, a gente fez. Mas antes, nesse mesmo domingo que eu falei assim, Deus vai falar comigo, eu entrei em contato com você para falar sobre libertação e tinha agendado com uma amiga minha de ir também na terça-feira ir para uma igreja de profeta, que tinha revelação. Eu falei assim, não, Deus tem que falar comigo. Só que aí tive isso, chorei, ajoelhei no chão, assim, e meu piso é branco, e aí as poças ficaram assim, eu enfiei a testa no chão mesmo para chorar. E conversei com você. Aí eu fui pro culto. Cheguei lá pro culto, minha igreja nunca teve, assim, revelação. Um pastor visitante apontou o dedo para mim e falou assim, falou assim, aguenta mais um pouquinho. Deus está te aperfeiçoando, seu milagre vai chegar, aguenta mais um pouquinho. E as pessoas que riram da sua fé, elas verão o seu testemunho. Falou desse jeito. Aí depois, não, aí quando ele falou isso comigo, eu disse, mentira. E aí começou a falar também sobre, que eu lembro que eu tinha perguntado pra você sobre libertação, o pastor que estava lá começou a falar assim, a palavra liberta, não sei o que. Eu tô assim, gente, então eu tenho que ler a Bíblia. Eu tô procurando libertação, então é eu focar na Bíblia. Então, assim, eu acho que o culto foi pra mim. Desculpa as pessoas que estavam lá no culto, mas ele foi pra mim. E aí eu lembro que eu cheguei, contei para as meninas da mentoria, e falei assim, Deus falou comigo, Deus falou assim, fiquei assim, impactada, eu tava me sentindo que eu tô assim, gente, será que eu não sou digna? E aí Deus falou assim, foi muito assim pra mim, aguenta mais um pouquinho. O seu processo, Deus está te aperfeiçoando, aguenta mais um pouquinho, seu milagre vai chegar. E aí falou isso aí também. E um dia antes, eu tava indo no culto de jovens, e umas amigas meus me zoaram, falaram assim, falaram algumas coisas, me zoaram sobre eu estar saindo de um aniversário para poder ir para a igreja. E aí o pastor falou assim, e os seus amigos que riram de você verão seu testemunho. Falou desse jeito. Aí na hora me veio essa cabeça. Não foi por maldade, meus amigos, amo todos eles, mas assim, eles às vezes não entendem, né, esse processo nosso. E aí na hora me veio essa cabeça. E outra coisa, eu chorei muito, né? E aí formou uma poça no chão nesse dia e eu achei que meu cachorro. Aí eu fui andando, levantei, fiquei andando e não estava seco. Aí eu tô assim, será que meu cachorro viu essa lágrima? O pastor falou também, falou assim, e as lágrimas que você derramou, Deus estava amparando. Na hora eu lembrei do que, não, assim, eu falei que foi pra mim. E assim, e é bom porque eu nunca tinha visto assim. E aí quando aconteceu comigo, eu tô assim, gente, é real, é real. E aí eu lembrei das lágrimas que eu achei que era meu cachorro que tinha lambido, alguma coisa, porque eu lembro de eu ter chorado, de ter olhado assim pro chão e ver, né, o reflexo. E aí quando eu levantei e andei, não tinha nada. Só que, assim, na hora, né, naquele negócio, assim, não me toquei. Mas na hora que o pastor falou isso lá, eu lembrei do momento. Aí eu cheguei assim, extasiada. Tudo assim, agora pronto. Então, ninguém me segura. Deus está comigo, assim. Aí ficou muito mais real, Deus falou comigo, então assim, não, então, já tava assim, já confiava muito, graças a Deus, já confiava muito. Mas isso só fez aumentar a minha fé e aí fui pra cima mesmo. Glória a Deus. Deus sempre fala, né? Deus, ele arruma um jeito de falar. Então, assim, muitas vezes as pessoas até falam comigo, Isabelle, mas Deus não tá falando comigo. Eu falo, continua pedindo que ele vai falar. Ele vai falar. Ele quer ter comunhão com a gente, só que a gente precisa querer ouvi-lo. Então, a gente precisa ir a ele. A oração é uma conversa com Deus. Então, você fala com Deus e fala assim, pai, agora fala comigo.
ele vai falar com você, ou através de um louvor, através da palavra, às vezes através de um vídeo. Mas Deus, ele quer ter comunhão com a gente. Às vezes a gente que não se chega a ele. Então a culpa é nossa, não é dele. Ele quer sempre ter contato com a gente, ele quer entregar muito mais com a gente, ele quer falar com a gente todos os dias. Como ele falava lá no Jardim do Éden, que ele ia todos os dias para falar com ele. A gente tem acesso a Deus hoje todos os dias, a qualquer hora. Agora, se a gente quiser falar com o Senhor, a gente fala com Ele. Então, onde você estiver, tá no banheiro, tá cozinhando, tá dirigindo, tá tomando banho, a gente tem acesso ao Senhor todo o tempo. Então, Ele quer ter esse contato com a gente. Só que, às vezes, o ser humano, ele é assim, né? Ele precisa, num processo de dor, pro Senhor ir lá conseguir, para ele ficar sensível à voz de Deus. Porque o ser humano, ele se acha muito autossuficiente. E quando ele tá tudo bem na vida dele, ele acha que tá no controle da situação. Quando, na verdade, a gente nunca teve controle de nada e nunca vai ter. Só que a gente precisa entender isso, submeter a nossa vida a Deus. Senhor, caramba, Pai, eu quero te entregar o controle, porque eu vi quando eu tava no controle, só fiz cagada. Eu te entrego o controle, assuma o controle aqui e me conduz. Então é isso que Deus quer de vocês. Que vocês peguem o controle da vida de vocês e entreguem para Ele. Aí sim ele vai começar a conduzir. Né? Eu até postei no story ontem que imagina um carro, uma direção de um carro. É como se falasse assim, Deus, assume a direção. Então, eu vou ficar no banco do carona. Me leva. É isso que Deus quer. Você entrega a direção da sua vida para Ele. Ele vai fazer, Ele vai te levar para onde Ele quer. Só que a gente precisa entregar. Né? E quando você entregou o controle, quando você se submeteu a ele, as coisas começaram a vir para um lugar na sua vida. Né? E aí, glória a Deus por isso. Eu comecei a descansar mesmo. Aí eu comecei a descansar mesmo, porque aí eu comecei a ter um relacionamento, porque Deus quer ser amigo da gente, né? Deus quer esse relacionamento de amizade. E aí eu comecei às vezes eu lembro que eu gosto muito de orar às 18 horas, que é a hora que fala, né, da liberação, que eles falam que Deus, né, na Bíblia fala que Deus vinha. E aí eu tava dirigindo e falava assim, Deus, aí eu começava a falar assim com Deus como se fosse íntimo, assim, como se fosse não, né? Mas como se fosse um amigo. Aí eu disse, gente, será que eu tô faltando com respeito? Eu comecei a pensar assim, porque eu falei assim, pai, vem cá, vamos conversar aqui. Eu falei, Senhor, obrigado, mas eu comecei a falar desse jeito, eu disse, gente, será que eu tô faltando com respeito? Eu comecei a pensar até isso, porque eu tava muito íntimo de Deus. E aí eu começava a conversar sozinha, começava a chorar, e falava assim, Senhor, obrigada. E tal, e eu falei assim, ô pai, vem cá, vamos conversar aqui. Eu comecei a ter esse relacionamento, assim, com Deus, de confiar plenamente nele, consagrar minha vida a ele, né? Então, assim, Senhor, eu sei que não é isso, se o Senhor fez é porque o Senhor permitiu, né? Que é de sua vontade. Então, e eu não peço que seja feito de sua vontade, então é isso. E eu vou aceitar, me ajuda, me acalma meu coração. Eu sempre digo assim, acalma meu coração, eu sei que é do Senhor. E eu sempre falo assim, ó, se eu tô orando a Deus, se eu tô vivendo para Deus, se eu tô servindo a Deus, se eu tô ouvindo Deus, o que tem que vir coisa de Deus pra gente. Não tem como eu tá a não ser que eu não tô andando reta. A não ser que eu não tô andando reta, mas se eu tô andando reta, se eu tô pedindo para Deus, se eu tô, né, consagrando minha vida a Deus, se eu tô vivendo com Deus, não tem como abrir assim. Lógico que tem, né, mas é de Deus. Então, assim, vou confiar plenamente, vou descansar e é isso. E é isso. Bate, gente, é mesmo assim, ainda vem, mas o negócio é você saber como bater. Vai vir batalha, vai vir ainda certo, vai, mas você tem que se lembrar, se cair em si e lembrar como se combater isso. Sim. Não deixar. Caminhar. Nem que você vai dormir. É pro resto da vida, gente. É pro resto da vida. Exatamente. Sim. É pro resto da vida. Olha, conta pra gente como é que tá a sua vida hoje. Então, aí ele voltou realmente no carnaval, no domingo de carnaval, ele veio para casa e nunca mais saiu, glória a Deus. Eita, glória! Não, você não sabe o que eu fazia, Isabela. Eu ia pra casa dele, aí ele ia trabalhar, eu ia lá na casa dele, pegava um bocado de coisa e trazia. E assim, porque eu fiz uma vez, aí eu vi que ele, porque eu lembro que a gente tem que fazer as coisas assim, né, pra não afrontar, e ele é muito assim com as coisas dele, eu tô assim, gente, eu vou aos poucos pra não poder. Aí eu senti que ele recebeu bem isso, ou eu ia lá e pegava uma coisa, aí eu pegava outra, aí eu pegava outra. No final ficou a cama pra ele pegar, a televisão e algumas coisas assim. Mas... Não, eu abri antes dele vir realmente para casa, eu abri o armário. Eu comecei a fazer atos de fé. Eu comecei a abrir o armário. Eu comecei a falar assim, olha, quando você voltar, a gente vai fazer isso. Então eu abri, aí se ele tinha deixado aqui, sei lá, um boné, negócio, eu já tinha colocado no armário. Minhas roupas estavam tudo com
porque o meu guarda-roupa já tinha se tomado, mas eu abri espaço para ele. Senão, quando ele vier, já sabe o espaço que tem aqui. Então, assim, eu comecei a ter esses atos de fé, porque eu sabia que Deus ia fazer. E aí, ele veio, e aí, assim, foi muito bem a gente fazendo planos, mas ainda ele não tinha apagado as fotos. E não tinha terminado. Como eu não perguntava sobre a OM, não perguntava, assim, exatamente o que estava acontecendo, não entrava no sinal. Porque eu sempre falei com ele, ó, se for vir, venha por amor. Não quero que... Porque ele ficava, às vezes a gente conversava, ele disse, vai que você manda essa conversa para tal coisa. Assim, jamais. Porque eu quero que você venha por amor. Não vou fazer nada. E aí eu não perguntava. Então, aí, teve um domingo que eu cheguei a questionar assim, olha, você vai apagar as fotos quando? Porque ele já estava morando aqui já, né? Uhum. Acho que ele não queria sumir isso, assim, não queria... Não, eu tô morando mesmo. Eu acho que se ele apagasse... E aí ele foi, apagou. Eu fui pro culto um dia, e aí quando eu voltei, ele foi comentou comigo que tinha apagado. Aí, eu assim, ai, glória a Deus, aleluia. Eita, E glória. aí eu já sabia, na verdade, ele já tinha terminado, só que não tinha apagado as fotos ainda. Eu assim, será que tem algum retorno? Mas aí apagou, eu, glória a Deus. Sim. É um sinal realmente de que, né, não tem volta. Foi ele que apagou primeiro. Uhum. Assim, né? Foi. E aí, desde então, ele não saiu de daqui. Nunca mais. Desde esse do dia domingo de carnaval, ele não saiu daqui mais. E a gente tá indo, assim, a gente tá fazendo planos, né? Não é fácil, não é flores o tempo todo. É muita oração ainda. É muito porque o inimigo ainda vem, a gente fica insegura, né? Porque, tá mexendo no celular, será que tá no mundo? Será que tá? Porque eu frequento a igreja, ele ainda não frequenta, mas em nome de Jesus. E outra coisa, eu ia pra igreja, eu levava a gravata dele, deixava dentro da minha bolsa, assim, indo comigo. Teve um dia que eu mostrei isso pra ele, ele tá sendo doido mesmo. Eu fazia esses pequenos atos assim de fé. Glória a Então, Deus. é, e aí, mas aparecem muitas coisas ainda, que se a gente não for. Acho que essa semana eu até falei com você que se a gente não aprender no deserto, realmente, se a gente não se restaurar, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Não é nem a lógica que assim, não é só por ele, é porque a gente também fica sem paciência, porque a gente também está cansado, é um processo cansativo, e aí qualquer coisinha é perigoso a gente estourar. Sim. É um processo, é um novo processo, travou. É. Então, assim, você tem que estar bem fortalecido ainda na sua fé, não deixar a peteca cair, não, continuar tendo disciplina com as suas orações, com a sua fé, porque quando você né, abaixa a guarda um pouquinho, de tanto que ainda estou nos relógios, né? É um amor esse relógio para mim. E não faço como antes, como eu gostaria, mas ainda faço e também por todos, né? E a gente tem que aprender. O deserto é um local assim, é difícil, mas a gente tem que pegar ele e aprender, porque uma que a gente aprende e outra que a gente anda. Então, assim, o problema é que às vezes eu vejo algumas meninas já sabe do problema, já, eu sou orgulhosa. Mas não quer sair disso, sabe que é. Porque a gente precisa de reconhecer que a gente é. Né, ainda mais eu não reconhecia as coisas. Então, eu reconhecia um pouco antes, né, algumas coisas. Eu já, quando a ficha caiu, eu já tinha reconhecido um pouco das minhas coisas. Deus me mostrou muita coisa. Então, eu já sabia que eu tinha que mudar. Eu já sabia das minhas coisas. Deus tinha me mostrado. Então, assim, a gente tem que mudar, não tem jeito. É abaixar a guarda, abaixar a cabeça e falar assim, não, eu tô fazendo para Deus, tô fazendo o que Deus quer. Então, assim, a gente não tem que pensar que a gente tá fazendo para o marido, a gente tá fazendo o que Deus quer, a gente tá sendo obediente a Deus. O casamento é de Deus, é um projeto de Deus. Então, a gente tá sendo obediente a Deus. Então, assim, não é servindo o marido, a gente tá servindo a Deus. Assim, é difícil, eu tô falando isso porque é uma trajetória, mas a gente tem que focar isso. É impossível que escreva, coloca post-it na casa inteira para poder, na hora que vier uma seta do inimigo, falar assim, Deus está contigo, é seta do inimigo, a promessa do Senhor, Deus não é homem para mentir. Então, assim, lembrar o tempo todo. Sim. Lembrar o tempo todo da Deus, que Deus é Deus. Sim. Então, assim, às vezes eu falo, gente, confia na promessa de Deus. Eu queria só pontuar agora esse finalzinho que você falou da transformação, o quanto é importante. Né? Porque se o marido volta, imagina se o marido da Elaine volta e ela ainda não tivesse sido transformada, ela ia botar tudo a perder, porque ela ia voltar a ser quem ela
né, era que ela não ia levar desaforo para casa, não ia cuidar dele como deveria. Então, eles iam voltar para aquele casamento que estava dando errado. Por isso que a Exato. transformação, ela é fundamental. Sem a transformação, não tem restauração. E a restauração, né, ela é um projeto de Deus. O que é restaurar? É recomeçar, recomeçar uma nova história. Então, a Elaine agora está recomeçando o casamento dela. E do jeito certo, no padrão de Deus, né? Deus conduziu ela entendeu o padrão de Deus para ela. Qual o padrão de Deus para uma esposa? Uma esposa no padrão de Deus, uma mãe no padrão de Deus, a mulher sábia que edifica a casa, a esposa virtuosa. Então é isso que Deus quer para cada uma de vocês, né? E se tem homens aqui assistindo também, né? O homem ele tem um papel específico no casamento, a mulher tem um papel específico no casamento e Deus tem o papel dele. Então, se isso estiver desordenado, vai dar errado. Então, foi isso que aconteceu. É por isso que aconteceu o rompimento. Então, para se reconstruir isso, qual é a base? É Cristo. Não tem como restaurar um casamento se Cristo não for a base. Então, é fundamental que vocês permitam que o Senhor seja o pilar do casamento de vocês. Ele tem que ser a base, ele tem que ser o fundamento do casamento de todos vocês, da família de vocês. Sem isso, não tem restauração. Então, por isso que eu falo né, em todas as caixinhas, em todas as respostas, eu faço questão de repetir isso, que é preciso a transformação e a cura de quem está lutando primeiro. Porque senão não vai acontecer. Porque senão vocês vão voltar porque estava dando errado. E não é projeto e propósito de Deus vocês voltarem para um lugar que estava dando errado. Nem por amor a vocês, por amor ao cônjuge de vocês, por amor à família de vocês. Deus quer a transformação. Ele quer levar vocês para um casamento curado e transformado. Esse é o propósito do Senhor. E para isso acontecer, ele precisa transformar pelo menos um dos cônjuges primeiro. E ele vai transformar quem? Quem estava mais perto dele, quem se achegou a ele. Esse sim vai ser transformado, vai ser moldado. E dói? Claro que dói, porque ser amassado, ser virado do avesso, dói, porque a Helene era de um jeito durante anos. Ela falou, eu não gostava de fazer janta, eu não fazia isso. Agora ela faz. Ela faz porque ela entendeu que Deus quer que ela cuide da família dela, que é a responsabilidade dela, cuidar do marido dela e da família dela com amor, como se ela estivesse fazendo algo pro próprio Deus. Então, quando ela está fazendo isso com amor, ela está agradando a Deus e Deus se faz presente ali na casa dela. Então, a gente entende, né? Até na mentoria a gente fala sobre o amor no padrão de Deus. Que o que Deus diz na Bíblia? Ele é amor. Deus é amor. Está escrito na Bíblia, está escrito na palavra. Então, quando ela faz um ato de amor pelo marido dela e pela família dela, é o amor ali. O amor se faz presente. Deus se faz presente naquele lugar. Então, o amor vem e transborda por ela. O amor passa por ela, toca ela, transforma ela e toca o marido dela e transforma. E é isso que está acontecendo. Você vê? Ele cobrou ela. Oh, você está orando menos, hein? Por quê? Porque ele viu. Olha, isso é maravilhoso. Fiquei impactada com essa parte, né? Como ele viu a sua transformação, ele viu o quanto você mudou e ele quer essa mulher, ele quer que essa fique, ele quer essa versão, ele não quer a antiga. Ele voltou por conta dessa nova versão, da Elaine transformada por Cristo. Então foi essa Elaine que reconquistou ele, que fez com que ele voltasse para casa. Então é um recado para vocês que estão assistindo, né? Deus quer transformar vocês, o marido de vocês precisa ver essa mulher transformada, essa mulher no padrão de Deus, essa esposa que vai cuidar dele, coisas que muitas vezes vocês não faziam lá atrás, ou faziam reclamando, murmurava, era reclamona, né? Então assim, é por isso que deu errado. Então agora está na hora de viver no padrão de Deus. E para viver no padrão de Deus vai ter que deixar ele transformar, vai ter que entregar o controle para ele. E não é fácil, né? Muitas vezes, né, pessoas que têm o padrão de ser controladoras, mandonas, autossuficientes, empoderadas, têm dificuldade em baixar a guarda para Deus e falar assim: Deus, eu me submeto ao Senhor. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. É isso que vocês precisam orar. Senhor, me molda e me transforma em quem o Senhor quer que eu seja. Me capacita a ser a esposa e a mulher que o Senhor quer que eu seja. Essa é a oração que vocês têm que fazer. E aí sim o Senhor vai abrir espaço, o Senhor vai conseguir conduzir vocês. Vai conseguir não. Vai poder fazer essa obra dentro de vocês, entende? Então vocês precisam baixar a água, abrir o coração para o Senhor. Senhor, faz. Vai doer? Vai, mas é um processo. E é um processo que vai levar a vida, vai levar vocês para um lugar muito melhor do que vocês podem imaginar, que é o que a palavra de Deus nos garante. Os planos dele são infinitamente maiores e melhores do que a gente pode imaginar. Então, entregar o controle para ele é a melhor escolha. Não precisa ter medo.
né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável, que a palavra de Deus nos diz. Então, toma posse da palavra de Deus, né? Uma vida de oração. Alguém perguntou aqui dos relógios de oração. Relógio de oração é um projeto que a gente tem para todo mundo que participou das mentorias, né? A gente ora durante o final de semana, 48 horas. Por enquanto, tá só no final de semana. Em breve vai ser na semana inteira. Todo mundo orando por todo mundo. É uma corrente de oração. Por que essa oração? Porque a oração é tão importante. Porque a oração move o mundo espiritual e a restauração de um casamento, ela é uma batalha espiritual, né? O inimigo, ele quer destruir os casamentos e o Senhor, ele quer restaurar, ele quer famílias fortes, famílias com base, né, na palavra dele. Então, a gente entende isso, a restauração é uma batalha espiritual e a gente precisa orar por isso, a gente precisa jejuar por isso. Isso tudo a gente faz na mentoria, a gente tem esse relógio de oração que todo mundo ora por todo mundo por 48 horas. É algo poderoso. E a Elaine, né, surpreendeu todo mundo quando ela pegou 7 horários, a gente ficou impactada. E logo depois o marido dela voltou pra cá. Eu falei, rapaz, teve umas meninas que começaram a pegar mais horários depois do seu testemunho, viu? Eu falo assim, gente, eu tô pegando, vamos orar e eu, nossa, mas é assim, é difícil, mas não é possível. Não é possível. Então a gente tem que ter força mesmo, pegar força com Deus, porque é cansativo, é para todo mundo. É cansativo para todo mundo. Às vezes a pessoa, e outra coisa que eu falo com as meninas, assim, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Então alguma coisinha que eu fiz que, né, eu consegui a bênção, Deus viu que eu ia manter. Então, assim, eu não sou melhor. Então, assim, tá pronta, a bênção tá lá. Eu lembro que você fala assim, a bênção tá pronta, gente. A gente tem que restaurar, a gente tem que ser restaurado, porque Deus não vai liberar uma bênção para poder depois, logo à frente, liberar a bênção e volta tudo de novo. Então, assim, tá faltando algo, tá faltando algo. Então, Deus está pede a Deus. Mostra a preparando Deus. Deus está preparando cada uma para receber a bênção. Então, por isso tem que orar assim pro Senhor, Senhor, o que está faltando? O que falta em mim? Eu falei que eu falava com você, né? Pergunta para Deus o que está faltando em você, né? Tem que ter esse coração humilde ao Senhor e obediente, temente ao Senhor. Pai, o que está faltando em mim? O que o Senhor quer mudar em mim ainda, sabe? Então, aí o Senhor vai conduzindo vocês, assim como conduziu a Elaine ao milagre dela, né? Eu creio que tem muitas restaurações para acontecer, né? Milhares de testemunhos para acontecer por aqui. E eu creio que o Senhor, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Então vocês precisam crer. Não dá para ter fé num dia e no outro dia acreditar num dia e no outro dia não acreditar. Isso é incredulidade. E o Senhor não se move na incredulidade. Ele se move na nossa fé. É o que ele pede a gente o tempo todo. Tenham fé, né? O papel, né, do ser humano não é muito difícil, na verdade. É ter fé e ser obediente. Porque o impossível, quem vai fazer é ele. O possível é com vocês. Né, deixar abrir o coração para ele, né, se entregar, orar, ter uma vida de jejum e oração. Isso é com vocês. Agora, o impossível, tocar no coração do outro é com o Pai. Ele vai fazer, porque só ele tem poder e autoridade para fazer isso. Então, creiam o tempo todo, né? Tá aí mais um testemunho maravilhoso da Elaine. Tô muito feliz por mais testemunho. Já estamos 1h20 de live. Vamos finalizar, senão tô ficando muito grande. Mas o recado tá dado. Tô muito feliz com o seu testemunho, né? Com a sua família restaurada. Deus é maravilhoso. Já já, né? Vamos ter mais notícias boas vindo daí. Eu creio, né, que o Senhor tem planos maravilhosos para a família de vocês, né? A história de vocês só está começando. Tem uma história linda sendo escrita, né, pelo Senhor. Eu creio nisso, né? Pode dar seu recado final. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, para a honra e glória de Jesus. Graças a Deus, né, deu tudo certo, está dando tudo certo. É um aprendizado dia a dia, a gente lutando, não tem jeito. Não é flores, não, mas também eu prefiro do jeito que tá do que antes. Então, assim, mas a maior parte do tempo, lógico que acontece algumas coisas que a gente vai aprendendo, a convivência de novo, ele vem com os hábitos, a gente ainda tem algumas coisas, então, mas quando você lembra, assim, não, peraí, é isso, né? Não é assim. Então, a gente tem o tempo todo ficar vigilante. Sim. E agradeço a Deus e agradeço pela sua vida, velho. Eu já falei que eu amo a sua vida e não, nossa, não vou deixar de seguir, de ouvir seus conselhos nunca, porque você foi só bênção. Glória a Deus. Seu Instagram veio a minha página e foi só bênção dele. Desde quando eu dormia lá ouvindo, eu colocava lá e ficava ouvindo seus vídeos até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Louvo muito a sua vida, tá? E a sua família. Que Deus derrame bênçãos e sabedoria para você e para toda a sua família. Amém.
Amém. Eu que agradeço, gente. Eu sou muito grata a Deus por ter me colocado nesse lugar, por estar ajudando um monte de famílias a serem restauradas, reconstruídas. A obra é dele, né? Eu sou só um instrumento, né? Eu sou só um envelope que carrega a mensagem. Então é muito prazeroso para mim estar aqui fazendo essas lives de testemunho, porque o Senhor já tinha falado algum tempo atrás que ia chegar o tempo das lives de testemunho. Né? Então, eu estou muito feliz de estar entregando para vocês mais um testemunho e vão ter muitos e muitos vindo por aí em nome de Jesus, porque o nome do Senhor, ele é honrado e glorificado todas as vezes que alguém testemunha, porque foi ele que fez, não fui eu que fez, não foi a Elaine que fez, foi ele, foi o próprio Deus que interveio, né, que foi fiel. Mas por quê? Porque ela foi obediente ao Senhor. Porque ela se posicionou em fé. Então, isso que Deus espera de vocês. Se posicionem em fé e sejam obedientes. Porque é impossível uma pessoa, a vida de uma pessoa, a pessoa honrar a Deus e Deus não honrar a vida dessa pessoa. Então, se você está obediente, se você está caminhando com o Senhor, continue esperando sim, continue no seu posicionamento, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque o Senhor vai cumprir a promessa dele, a palavra dele. Ele não é homem para que minta, creia o tempo todo que ele é fiel para cumprir tudo que ele falou sobre a sua vida, né? E vocês estão no melhor lugar, né? Embora vocês olhem para o cônjuge e achem que ele está com a M, está se divertindo, não, vocês estão no melhor lugar, não eles, porque vocês estão na presença do Senhor, vocês vão receber as bênçãos do Senhor, né? Vocês vão colher os frutos do que vocês estão plantando, né? Então, assim, e vocês vão ser a luz que vai conduzir, né, esses homens e essas mulheres para o Senhor, né? Vocês estão trazendo a salvação para a casa de vocês. A missão de vocês é maior do que a restauração, é a salvação, né? O propósito o grande propósito do Senhor é a salvação das pessoas, a salvação das casas. E você está sendo instrumento para a salvação da sua casa. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Elaine, você foi instrumento para a salvação entrar na sua casa. Olha isso que maravilhoso. Então, fora junto à noite. Assim, antes ele nem chegava perto, hoje ele levanta. Se ele estiver deitado, ele levanta e vem orar. Levanta, né? Vem dar as mãos pra gente orar, assim, é coisa. Eu tava falando, o processo é maravilhoso. Você vê o agir de Deus, é impressionante e emociona demais. A gente se sente privilegiado de Deus mostrar assim, tão nitidamente o mover dele na vida da gente. Então, assim, é muitas bênçãos, assim, é cada reconhecimento de cada bênção Deus fazendo, é bênção demais para contar. Se for cada detalhe. Uma pessoa me perguntou se eu casei de novo aí na live. Não, a gente não casou ainda, mas a gente está, né? Ainda. A gente está se organizando para poder casar de novo, sim. Entendeu? Casar de novo, sim. E quem sabe aumentar a família. Mas ainda não casei, ainda não, tá? Em nome de Jesus. Gente, é isso, né? Obrigada pela participação de todos. A live vai ficar salva para depois vocês assistirem. Elaine, muito obrigada pelo testemunho. Muito feliz por ter você aqui, de ter a sua família reunida. Né? A vitória de cada uma de vocês é a minha também. Meu coração fica pulando de alegria cada vez que eu recebo uma mensagem de testemunhos, né? É maravilhoso estar vivendo isso com vocês. Né? Eu espero, né, que vocês tenham, né, se conectado, né, com a história da Elaine, tenham se identificado em alguns pontos, porque assim, cada história sempre vai ser única, né, como eu falei no início, mas sempre vai ter alguns pontos que você fala, olha, eu fiz isso também, né, e como o Senhor conduziu ela. Então, mais um testemunho aí para a honra e a glória do Senhor. Então, agradeço a vida dela, agradeço pela vida de todos vocês que estão aqui, e é isso, gente, ó. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe grandemente, poderosamente cada família. E eu declaro que o Senhor está aí cuidando de vocês e Ele está trazendo renovo e força para cada uma que precisa. E Ele vai sim restaurar o casamento e a casa de vocês. Eu creio e vocês precisam crer também. Creio em nome de Jesus, tá bom? Um beijo. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Beijo.